muitas igrejas, muitas religiões. O povo confuso não sabe em que acreditar. Onde está a verdade? Qual é o caminho? Na voz de Denilson Carvalho, você ouvirá agora Luz para o Mundo, a verdade que ilumina a mente sincera. Servos de Deus, a buzina tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Servos de Deus, a buzina tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, Jesus voltará. Denilson Carvalho, diretamente aqui em Ceres, Goiás, a 1.100 quilômetros longe de São Paulo, no estúdio próprio, para Unidade FM, São Paulo, Vinha Paulista, 96.5. E agora, em Luz para o Mundo, Escola Bíblica Dominical. Eu amo a Bíblia preciosa, pois seu valor é sem par. Tesouro assim não há para mim, oh, nada pode igualar. Jamais abandono a Bíblia, a bela, belíssima Bíblia. Jamais abandono a Bíblia, que tão preciosa é pra mim. Aqui é necessário a mente que tem sabedoria. Bom, a mente que tem sabedoria para entender o quê? Para explicar honestamente, de modo indesmentível, o quê? As 7 cabeças que têm sentido duplo, relatadas em Apocalipse 17, em Apocalipse 13, versículo 1. Daqui a pouco veremos isso, Apocalipse 13, versículo 1. Mas eu estou em Apocalipse 17, versículos 9 e 10. Aqui é necessário a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. São também 7 reis. 5 já caíram. Um existe, o outro ainda não é chegado, ou ainda não é vindo. Quando vier, aqui o verbo vir no futuro, do subjuntivo, não é isso? Quando vier, convém que dure um pouco de tempo. A fera, relatada em Apocalipse 13, 1 em diante. Apocalipse 13, 1 a 10, na verdade. E também o complemento do versículo 18, sobre o número da besta, 666. Como já expliquei, nada a ver com 666. Isso é bobagem, infantilidade. Nada a ver com 666. Para de explicar isso aí. O número da besta, 3, número 6, 666. Ou que é o número 6, repetir 3 vezes. Besteira, infantilidade. Falta de QI, inteligência.
de raciocínio lógico imediato, ou menos não imediato, ok? Fala essa bobagem há décadas. Eu não sou melhor é Deus. Mas aqui, de fato, pela graça do nosso Deus, competência e tal, um jornalista experiente, vaticanólogo, papólogo, heresiólogo, professor de Bíblia e religião, e também pecador, sendo salvo pela graça do nosso Deus, assim como você que me assiste pela internet, você que me ouve, Unidade FM São Paulo, 96.5. Sentido duplo aqui. As 7 cabeças da fera, da besta, do Apocalipse 13, 1, relatar o que é explicado aqui pelo anjo, não com nomes, datas, detalhes, em Apocalipse 17, versículo 9 e 10. Primeiramente, 7 montes, ou 7 colinas, e também 7 reis. Vamos aos 7 montes. Eu estou aqui, e não é a primeira vez que atermiei ao que está neste livro, um livro estupendo, magnífico, recomendo, em parte, obviamente. Eu não sou demagogo, falso, hipócrita, fingido, então eu não concordo com tudo o que está explicado neste livro, mas em grande parte sim. É um livro da Igreja Católica Apostólica Romana, editora Vozes, o Apocalipse, coleção Novo Testamento, comentário e mensagem, volume 23, o autor Edward Schick, grande teólogo, grande somente de Deus, desculpe, é um teólogo de renome, confiável pela Igreja Católica Romana, pelo Papa, o Vaticano, etc. Então está aqui nas páginas 213 e 214, explicações corretas, fidedignas, sobre as 7 cabeças da primeira besta, como 7 montes, 7 colinas, que situam-se topograficamente, óbvio, na margem direita do rio Tibre, em Roma, capital da Itália. Então, leu aqui neste livro, páginas 213 e 214, permita-me. As 7 cabeças são 7 montanhas, aqui já errou, porque na verdade não podem ser montanhas, morros, colinas, mas montanhas jamais. Mas tudo bem, daqui a pouco eles dirão colinas ou montes, sobre os quais a mulher está assentada. Desculpe, sobre os quais, na Bíblia que está assim, aqui é outra hora de uma maneira sentido, sobre os quais se assenta a mulher. Vai pensando aí, qual mulher é essa? Que isso aqui é simbólico. O Apocalipse é em grande parte, não em tudo, obviamente, simbólico. A mulher é simbólica, os animais são simbólicos. Cada símbolo carece de interpretação, respeitando o contexto bíblico sobre o assunto, nunca por ideia própria. São também 7 reis. Vamos aos 7 montes, colinas. Virando aqui a página, estou na página 214 deste magnífico livro, onde leio desde o início da página, no primeiro parágrafo. Explicação corretíssima aqui. Leio. Primeiramente, dá sua interpretação, aliás, dupla, das 7 cabeças. Representam 7 colinas, aqui acertaram, montanhas jamais, colinas sim, morros também. Representam 7 colinas nas quais está assentada a mulher. Vai pensando aí, porque é assentada e não sentada. A mulher. A imagem original evoluiu depois para de uma cidade, construída sobre 7 colinas. Agora fica evidente que o nome Babilônia, a Babilônia no Apocalipse, designa aqui, em Apocalipse 17, 9 e 10, não é isso? Agora fica evidente que o nome Babilônia designa aqui a cidade de Roma, capital da Itália. Agora fica evidente que o nome Babilônia designa aqui a cidade de Roma, que já naquele tempo, qual tempo? Quando João teve as visões do Apocalipse, relatando-os, esse magnífico livro, Apocalipse. Agora fica evidente que o nome Babilônia designa aqui a cidade de Roma, que já naquele tempo era chamada a cidade das 7 colinas. Eu não sei se alguém aí já leu, já estudou, ou inclusive se decorou os nomes na ordem em termos da topografia em que situam, se você olhando o mapa da Grande Roma de frente. Então, tais colinas situam-se na margem direita do rio Tibre. Eu tenho aqui, no final da minha Bíblia, uma página que está em branco, eu fiz anotações porque eu decorei errado, fora de ordem, mas tudo bem, os nomes são os mesmos. Leio. As 7 colinas, margem direita, rio Tibre, cidade de Roma. E por perto está o Vaticano, e lá está assentada a mulher, que é uma igreja, cujo chefe é o Papa, o poder papal. Aqui eu respeito a história. Sou vaticanólogo, papólogo, disse há pouco, em provas disso, e prossigo com humildade. Aqui é aula de Bíblia, história também, bastante. 7 colinas, Aventino, Palatino, Célio, Capitolino, Esquilino, Viminal e Quirinal. Repetindo, Aventino, Palatino, Célio, Capitolino, Esquilino, Viminal e Quirinal. Então, 7 colinas, sobre os quais a mulher, ou seja, a igreja romana, está assentada e estabelecida. Como você sabe, Deus Carvalho? Porque a mulher é simbólica. Em Isaías, em Osés, em
enfim, Paulo em Coríntios, desejou apresentar a igreja como mulher, uma virgem para o marido, simbologia, metáfora. E no Apocalipse 12, a mulher é uma igreja correta. O povo cristão, perseguido pelo papado romano, na Inquisição, Tribunal de Santo Ofício, na Idade Média, valdenses, huguenotes, albigenses e outros. Milhares mortos, torturados, bens confiscados, mortos nas fogueiras papais da Santa Inquisição na Europa Ocidental. E no Brasil também, só que aí já foge do escopo profético, sobre o que está em Daniel 7,25, que tal poder mataria santos do Altíssimo durante 1.260 anos. A linguagem de lei simbólica, disse ali Daniel 7,25, um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Enfim, eu já expliquei isso em outra ocasião, hoje apenas prossigo. Isso redunda numa interpretação correta do aramaico, das expressões de aramaico Idan, Idanim e Pelag, ou Pelag e Idan, 3 anos e meio, ano 360 dias, 1260 dias, cada dia em profecia de Bíblia, calma, Deus Carvalho, cada dia em profecia bíblica de tempo, agora foi, treinando aqui, cada dia em profecia bíblica de tempo, na Bíblia, representa um ano, então 1260 anos. É a Inquisição. Eu já relatei aqui várias vezes, lembra-se que eu tenho aqui 2 livros católicos romanos, um Edições Paulinas, editora Paulus, Edições Paulinas, deu um branco, os livros não estão aqui, editora Paulus mesmo, editora Paulus. Se é Paulinos, então, parece que é Paulino, mas no outro dia eu terei os livros aqui novamente, mas tudo bem. Eu tenho, então, um livro, Edições Paulinas, chamado O Papa... Quando o Papa pede perdão, e a fotografia daquele sorriso lindo, carismático, já falecido, claro, ele era vivo, obviamente, João Paulo II. O outro é espanhola, Memória e Reconciliação. Nestes livros, o Papa João Paulo II, que discursando mundo afora, em 94 discursos, pediu perdão ao mundo pelos horrendos crimes da Santa Inquisição Católica Romana. Eu disse, também passar, lembra-se, repito, o povo católico, um bom povo católico, mesmo não tem toda a luz, toda a verdade, tem amor à Bíblia, a Deus e ao mundo, não tem culpa, apenas a chefia, antes Roma Papal, e de 1929 para cá, Tratado de Latrão, desde 11 de fevereiro de 1929, então, monarquia absoluta, lá está o Papa, governando, não dominando, mais ou menos 1,2 bilhão, desse povo cristão sincero, que também ama a Bíblia de Deus, e ao qual Deus ama, como me ama, e ama todos vocês aí, não é isso? Não é amigo, não é também querida amiga. Bom, então, 7 colírias, confirmação da igreja romana, que a primeira besta, o Apocalipse 13, relata uma cidade, concordo? Porque a fera, ou seja, a besta, da palavra grega terium, animal feroz, leão, urso, tigre, né, e tal, o animal da chifre iluminado. Então, cada animal feroz, um reino, uma nação, um poder dominante na época, lá no Oriente, não em todo o mundo, lá no Oriente. Então, de fato, eu concordo, porque eu sou historiador. Eu ajudava a dar aulas de história aqui em Sérgio Goiás, desde o terceiro ano do primário, antigo primário. E lá em Brasília, Salvadinho Federal, desde segundo ano ginasial, eu ajudava a dar aula de história. A professora foi sempre a mesma, do meu segundo ou quarto ano ginasiais em Brasília, Federal. Então eu escrevi na lousa, ela achava a minha letra bonita, dizia a minha letra é um garrancho, e eu explicava, e ela dizia que aprendia história comigo. Pode uma coisa dessa? Pode, já foi, né? Deus seja louvado. É estudo. Eu não aprendi uma palavra de história, uma frase, tendo sonho e visão. Não sou profeta. Não. E mesmo a igreja adventista podia crer, sim, claro. Reconheço que Ellen Goldwyn foi uma mensageira autêntica. E ela não aprendeu história em visões e sonhos. Ela lia, ela tinha enciclopédias. Ela, ao falecer, deixou na sua biblioteca 1.740 livros. Muitos livros de história. Eu sou apaixonado por história desde meus 5 anos de idade, quando minha mãe, aqui em Sérgio Goiás, dona Hilda de Carvalho Fonseca, ensinou a ler, graças a Deus. Meus pais dormem em Cristo, no cemitério de Sobradinho, Distrito Federal. Bom, prosseguindo. Eu tenho aqui outro livro da Igreja Católica Romana. Esse aqui da... E agora, a editora? Edições Ave Maria. Eu não lembrei que a sigla, as letras MA. O que é isso? Não, AM, né? AM. Então, um pouco indecifrável, elegível, mas tudo bem. Aí eu abri aqui a capa e escrevi Edições Ave Maria. O autor, Mauro Strabelli. Este frei católico romano é muito famoso no Brasil, América Latina e tal. Aprovado sempre pelo Vaticano, pelo Tribunal da Inquisição, Santo Ofício e tal. Não há heresia neste livro. É da Igreja Católica, Edições Ave Maria. Olha o título, né, o nome, a leitura. Edições Ave Maria. Não é bem católico, não é crítica, é realidade. Bem católico, Edições Ave Maria. Firmão Strabelli. O livro chama-se O Apocalipse. Explicação e atualização.
Já abri este livro magnífico da Igreja Católica Romana, parabéns a este autor, o mestre Sério Franco, ao admitir que o título em latim, Vicarius Filii Dei, é aplicado a toda a linha papal. Leu aqui na página 111. 111. Inicia a leitura. Esse título, que em latim se escreve Vicarius Filii Dei, apareceu na Idade Média, com a doutrina da civilização de Gregório XI no século XIV. Essa doutrina ensinava que o Papa, como sucessor de Pedro, era o cabeça, Céfalos, a cabeça em grego, da igreja e dos reis. Aqui está a frase Vicarius Filii Dei, está grafada assim: V de vaca, I-C-A-R-I-V-S, Filii, com 2 I's no final, F-I-L-I-I, e Dei, D-E-I. Tradução, porque em latim não há preposição como de, do e tal, direto, mas na tradução tem que acontecer. Vicarius Filii Dei, tradução para a língua portuguesa. Substituto, porque vicarius significa substituto, aquele fica no lugar de Vicarius Filii Dei, ou seja, substituto, filho de Deus. O que coloca o sumo pontífice, o Papa, como o Espírito Santo, porque de acordo com a Bíblia, o Evangelho de João e tal, o único substituto do Filho de Deus, o qual ele deixou como seu representante, sucessor, o outro Paráclitos, Espírito Santo, Espírito da verdade, que nos guia toda a verdade, nos convence e nos permitimos do pecado, da justiça e do juízo. Mas não estou aqui condenando, sim explicando. Então a realidade é essa, aqui está o título, e este Frei concorda que de fato, somando em netos algoritmos romanos, dá 666. Essa parte para por agora, porque não é o principal para essa minha locução, para esta aula e para este ensinamento. O poder do papado romano era imenso na Europa, quer dizer, na Idade Média para a Europa, especialmente para a Europa, mas também para a África e para toda a América do Sul, América Latina. Brasil nem se fala. Eu não estou criticando a história. Inclusive o Brasil existe graças a um determinado papa. Você sabe que é assim, amigo? Mande história, todo o Brasil com esse cor salteado. Até apenas o principal. Graças ao espanhol Rodrigo Borja, que tornou-se o Papa Alexandre VI, de 1492 e 1503, ponto ficar muito curto, Alexandre VI, o cardeal Rodrigo Borja, espanhol, foi Papa de 1492 e 1503. Foi graças a esse Papa que enviou de Portugal para cá a Ordem de Cristo para vir aqui e levar ouro. Tanto é que o Vaticano, uma cidade-estado diminuta, minúscula, é o poder assim, governamental que possui a maior quantidade de ouro no mundo. O ouro não está no Vaticano, a segurança é frágil. Está nos cofres, bem lá no fundo, profundo, não, chama fora, do Banco da Reserva Federal, Nova York, Washington, não? Washington, Estados Unidos, aí está. Então o poder, o papado romano tem readquirido poder paulatinamente desde o Tratado de Latrão, 1929 para cá. Quando eu comecei a explicar o Apocalipse na Praça da Sé, naquele domingo, 10 horas da manhã, 5 de julho, mês 7, 1987, então eu ajeitei ali a luz, o som, o microfone muito bom e tal. Como eu estou utilizando aqui para rádio, barato, mas eficiente, então pessoal, eu escrevi na luz lá, às 10 horas iniciarei a inauguração, o Apocalipse na praça, evangelismo e tal. Pessoal, o que é isso? Explica, falei, daqui a pouco, 10 horas, faltava meia hora e tal. Aí terminou, era já umas 300 pessoas aguardando, sabendo que às 10 horas eu iniciaria a palestra. Foi a inauguração, domingo, 5 de julho, 1987. Terminou a missa na Catedral Praça Sé, rezado na época por Dom Paulo Álvares Soares, já falecido, não? Gente carismática, gente muito boa, um bom caráter. Dom Paulo Álvares Soares. No mínimo, mais 300 pessoas deixaram a missa, que sai da catedral pela porta frontal, e ficaram também na minha frente. Já eram 600 pessoas. Daqui o quê? Aí eu comecei a explicar. Aí, Apocalipse 13, 17, isso aqui, 7 montes, 7 reis, 5 já caíram e tal, não sei o quê, e a Inquisição, 1260 anos, a Inquisição no Brasil, desde o Papa Urbano VIII, 1624 a 1191, explicando, ali escrevendo algo na lousa e tal, e o pessoal para o microfone, perguntando, etc e tal. Daqui a pouco, já eram mais de 2.000, não, desculpa, foi exagero, umas 1.200 pessoas, nessa ocasião, não naquele dia, naquele domingo. Aí então, paravam até 2.000 pessoas. Você ouviu, né, a abertura do programa? A voz do amigo que, de 20 e poucos anos de idade, me assistiu muitas vezes para Praça Sé, Praça Ramos de Azevedo, o Apocalipse na praça. Então, quando eu comecei a explicar o Apocalipse na praça, aquele domingo, já nos primeiros 10 minutos, eu disse, eu tenho testemunhos que lembram-se, minha família, minha filha, Débora Carvalho, minha esposa, e também pessoas que lembram daquele primeiro dia, que estavam passando pela praça, por acaso, saíram do metrô e tal. Eu disse o seguinte:
Eu sempre falei a pessoa no singular como se eu tivesse apenas um ouvinte, mas vale para toda a multidão. Eu disse, amigo, sempre falei assim, porque muitas mulheres ali, amigo também, amiga. Muito em breve, o dedo do Papa João Paulo II derrubará o comunismo no leste europeu, na Polônia, na Romênia, na Albânia, a União Soviética se esfacelará e derrubará também, na sequência, as ditaduras no Brasil, no Chile, Paraguai, Bolívia, etc. Isso era domingo, 5 de julho, mês 7, 1987. Eu tenho aqui um documento incrível. Um documento, eu acertei não porque eu tive sonho e visão, nada disso, nunca fui profeta, não sou, não quero ser, apenas alguém que expõe fidedignamente a Bíblia, com profundo conhecimento de história, competência que vem pelo Espírito Santo, que nos agracia com dons e talentos. Eu ia passando em frente a uma banca de jornais e revistas, perto do Terminal Bandeira, parece que ainda era Praça da Bandeira, há muito tempo é o terminal, né, centro de São Paulo. A capa do jornal da tarde, do Grupo Estadão, chamou minha atenção, por outra matéria. Eu comprei o jornal. No ônibus, folheando o jornal, aí eu entendi, meus olhos ficaram emaranhados de lágrimas de emoção. Eu estava sozinho, aí em pensamento eu orei a Deus e disse, Senhor Deus, que bênção, foi pelo Espírito Santo que eu comprei esse jornal. Nada na capa ali de fato interessante para minhas matérias e tal. Eu não compro jornal só por ser jornal, eu não perco tempo ler matérias bobas. Quer dizer, bobas não, mas sou jornalista também, a respeito dos meus colegas da imprensa. Aqui está a matéria, na página 12 do Jornal da Tarde. E a data, hein? A data está por aqui. Eu dobrei aqui, porque a folha, eu tenho aqui a folha inteira, eu não recorto o jornal. E a data, aqui encontrei a data. Ou não? Sim, encontrei. Desculpem. Segunda-feira, 9 de março de 1992. Então, quando saiu essa matéria aqui, eu já sabia do acontecido, mas eu não tinha ainda uma prova assim da imprensa. Meus colegas da imprensa, historiadores também, etc. Aqui está a prova. Eu não leio tudo que aqui está, apenas o principal, que são 2 breves parágrafos, aguente firme aí. Por Mikhail Gorbachev, lembra-se de Mikhail Gorbachev? Que ajudou o então presidente estadunidense Ronald Wilson Reagan e também o Papa João Paulo II a derrubar o comunismo na Polônia, também graças ao Lech Walesa, e na Romênia, na Albânia, se bem que na Romênia morreram 120 mil pessoas, mas derrubaram o comunismo lá, um banho de sangue terrível. É difícil tirar o comunismo quando tal, essa desgraça, o quinto inferno domina o povo. Oremos pelo Brasil, para que essa maldição nunca governe nosso país. Já tentaram, não? Mas fracassaram, espero que continue fracassando. Que o Brasil nunca se torne como Coreia do Norte, China, essas desgraças do quinto inferno, Venezuela, Cuba, coisa assim, não? Sempre perseguições, e assassinatos e perseguição de dissidentes, a perda de liberdade de religião, se não tanto de religião, mas de comunicação, de imprensa, de manifestação do pensamento, como quer acabar com esse Brasil, mas Deus não permitirá. Oremos pelo Brasil, para continuarmos ter liberdade de falar sobre política. Eu não trato de político, eu sou apolítico, mas de vez em quando eu dou uma pitada no assunto, para não esquecer que eu sou jornalista e historiador, não é? Coisa assim. Então prossigo. Matéria. Por Mikhail Gorbachev. O Papa é um grande homem. Aqui referia-se o Papa João Paulo II. Desde que nos encontramos no Vaticano, em dezembro de 1989, tenho mantido uma intensa correspondência com o Papa João Paulo II. Aí vem falando, etc e tal, blá, 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 patati, patatá, e eu passo aqui bem para adiante para ganhar tempo. Isso aqui é de arrepiar, muito emocionante. Puxa vida, eu não podia ter perdido esse jornal. Mas eu tenho outras matérias sobre isso. Leio. Mikhail Gorbachev falando sobre o Papa João Paulo II. Agora pode-se dizer que tudo o que aconteceu no leste europeu nos últimos anos seria impossível sem o esforço do Papa e seu enorme papel, inclusive político, que ele exerceu no cenário mundial. Último parágrafo. O Papa João Paulo II desempenhará um grande papel político agora que mudanças profundas ocorreram na história da Europa. Estamos num período de transição em que o ser humano, a pessoa, deve ter verdadeiramente um papel decisivo na sociedade. Tudo o que servir para fortalecer a consciência e o espírito do homem é hoje de muito maior importância do que no passado. Vale lembrar que Mikhail Gorbachev, antes dessa matéria, de publicar essa matéria para esse jornal de São Paulo, então ele foi batizado não na igreja romana, sim na igreja católica ortodoxa lá na Rússia. Foi batizado por um bispo daquela igreja lá de Seta e tal. Enfim, quer dizer, batizado por aspersão.
é porque não é crítico, mas é uma realidade, não? É uma realidade que na Igreja Católica não existe batismo, sim aspersão, efusão ou infusão. Como também nas igrejas derivadas do catolicismo, que são duas, não, protestantes, presbiteriana e luterana. E outras, confessional, congregacional, metodista também, não há presbiteriana, né, calvinista, não há batismo e aspersão. Mas em muitas igrejas, então, batizam cumprindo a Bíblia, como batista, o nome já diz, não é? Assembleia de Deus, Deus é amor, Conexão do Brasil, Testemunho de Jeová, fui na piscina, na minha igreja batismo, fui batizado, submerso, aos meus 20 anos de idade, em Sobradinho, Distrito Federal. Mais documentos sobre o tremendo poder do Papa João Paulo II, que de fato fez grandes feitos políticos, também religiosos, no cenário mundial. Eu tenho aqui uma cópia com o carimbo da Biblioteca Nacional de Brasília, junto ao governo federal, da lei federal 6.802, de 30 de junho de 1980. Isso aqui, Atos do Poder Legislativo. Essa lei foi assinada por João Batista Oliveira Figueiredo. Calma, devemos cavar de novo. Vai devagar. João Batista de Oliveira Figueiredo, o então ministro da Justiça, Ibrahim Abiaco. Terrível isso aqui, inconstitucional, mas fazer o quê? Não, ócio do ofício, deixa quieto, não adianta mexer com isso, já é tarde. Disse aqui, lei número 6.802, de 30 de junho de 1980. Declara feriado nacional o dia 12 de outubro para culto, desculpe, calma, Deus, é muito apressado, afobado, vai devagar, devagar, vai longe e volta. Declara feriado nacional o dia 12 de outubro, consagrado a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. O presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. É declarado feriado nacional o dia 12 de outubro para culto público e oficial a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Artigo 2º. Essa lei entrará em vigor na data da sua publicação. O que ocorreu no dia seguinte, 1º do mês 7 de 1980. Brasília, em 30 de junho de 1980. 159º ano da independência, 92ª República. João Figueiredo, Ibrahim Abiaco. Isso aqui já foi, sem comentário, o assunto é claríssimo. Poder tremendo do Vaticano sobre a Europa, sobre o Brasil, e há muito tempo, ou desde 1984, sobre os Estados Unidos, América do Norte, enfim, detalhes para outra ocasião. Bom, eu tenho aqui um livro muito profundo, da Igreja Católica Romana também. Eu tenho dito, lembra-se? Abra a boca, somente isso é fartamente documentado. J. Alves, esse J. Ponto, não sei se José Joaquim, Genivaldo, Genivaldo com G, não é? J. Alves, odeio isso, mas não odeio tanto. Eu coloco meu nome inteiro, Demilson Fonseca de Carvalho, porque assim, no livro, eu escrevi 3 livros, né? Mas tudo bem, J. Alves, Edições Paulinas, que está o livro. O Papa que veio de longe. O Papa que veio de longe. E quando a gente abre aqui a segunda página, há aqui um dito do antigo Papa Paulo VI, ele estava vivo, obviamente, na psicografia, estava vivo, Paulo VI, disse assim, está escrito aqui, dia virá em que um homem vindo do leste, no caso da Polônia, não? O cardeal da Polônia, o João Paulo II, né? O cardeal, deu um branco aqui no nome polonês, deixa para outra ocasião. Dia virá em que um homem vindo do leste chegará a Roma. O cardeal Joseph Karol Wojtyła, lembrei. Joseph Karol Wojtyła, Cracóvia, Polônia. Dia virá em que um homem vindo do leste chegará a Roma. Alguém pergunta, esse Papa Paulo VI era profeta? Não, como eu, conhecedor. Vaticanólogo, papólogo? Papólogo parece que eu sou o único no mundo, papólogo. Vaticanólogo há muitos. Vaticanista eu não sou, não tenho tal competência de promoção. Agora, papólogo, heresiólogo, é comigo mesmo, há muitos anos, graças a Deus. Então, Paulo VI sabia do plano dos Estados Unidos, América do Norte, da CIA, especialmente da CIA, de derrubar o comunismo, estabelecer democracia no leste europeu e derrubar ditaduras do mundo afora. Não conseguiram totalmente, talvez não conseguirão. Paulo VI sabia. Morreu, ele não foi envenenado, como outros, assassinado, mas morreu em 1978. Houve um conclave na Capela do Sistine, foi uma bagunça danada. Alguns cardeais não entenderam. Aí elegeram, digo assim, um bispo, um cardeal, não é? Porque o pessoal fala assim, vão eleger o Papa. Como você já é Papa, como vai eleger o Papa? De novo, elege um cardeal. Depois de eleito, que o cardeal se torna Papa. Então, Paulo VI sabia do projeto para derrubar o comunismo, Ronald Wilson Reagan, Estados Unidos, da CIA e de outros interesses de geopolítica mundial.
Daí, sabia, morreu. Aí elegeram um arcebispo tampão. Ô, gente, coitado. Que maldição, coitado, puxa vida. Ele não devia ter aceitado, porque não obrigaram a aceitar. Aí elegeriam um outro lá na Capela Sistina, no Vaticano. Então elegeram o cardeal italiano Albino Luciani. Quando ele foi eleito, ele disse: sou um homem morto. E quando perguntaram a ele, aí abriram a porta, porque conclave, que significa com chave, fechada a chave, só sai dali para dormir fora, depois volta, e ninguém entra, somente cardeais, quer dizer, ninguém entra, cardeais são alguém, não é? Aí a imprensa entrou e já rodearam o Papa, dezenas de dezenas, ele não estava lá porque eu não tinha dinheiro para viajar, eu já era jornalista, também não iria, claro que eu não ia, brincadeira. Mas o assunto é sério, muito sério, né? Então, repórteres perguntaram ao cardeal italiano, o camelengo lá, o camarada que dirige a cerimônia, porque a pessoa tem que falar o nome, o pseudônimo de Papa, não é? Albino Luciani, nome de nascimento, registro da infância. Aí quando perguntaram, qual nome Vossa Santidade escolheu para Papa? Ele falou, João Paulo I. Já pensou? João Paulo I. Como assim João Paulo I? Nunca se havia acontecido na história de monarcas reis de papas. Porque primeiro é só se aquele morre, mas é João Paulo. Se o próximo é João Paulo, aí é o morto que é chamado primeiro. Assim, Dom Pedro, apenas Dom Pedro. Depois veio o segundo, porque o primeiro já era morto. É assim a nomenclatura, a ornamentação. É assim que funciona. Aí perguntaram, por que João Paulo I isso não é usual? Eu tenho uma vez católica romana, expliquei isso, 30 dias, impresso lá em Roma, com a bênção do Vaticano. Aí ele disse o seguinte, me chamo João Paulo I, porque o segundo virá logo. E viu, 33 dias após, foi envenenado. Foi envenenado o Papa João Paulo I. Aí sim elegeram aquele que já havia sido escolhido, o Karol Wojtyła de Cracóvia, João Paulo II, que foi um pontificado muito longo, e morreu em 1978, não, bem depois. Ele foi eleito o João Paulo II, quer dizer, que era o cardeal, que não era Papa ainda, foi eleito naquela segunda-feira, às 18 horas e 15 minutos, do dia 16 de outubro de 1978. No domingo seguinte, dia 22 de outubro, ele foi empossado, foi então entronizado, para assim dizer, né? Aí que de fato oficialmente tornou-se Papa, depois da entronização. Então foi dito lá, naquela janela, milhares na Praça São Pedro, lembra essas figuras aí, que acontecerá em breve? Parece dia 7, né? Eleição do próximo cardeal, que então eleito, que se tornará Papa, ninguém sabe quem ainda, sugestões bobas, deixa quieto, estou guardando. Aí então o camelengo lá, o mestre cerimônia, na janela Palácio Papal, frente à Praça São Pedro, diz, em latim, não é? Habemus papam, habemus papam. Aí fala em latim, que eu não entendo tudo latim, poucas palavras, para lá, veritac, eleito. Aí foi dito lá, João Paulo II, e do Francisco, repórter da Globo assistiu e falou assim, acabou de ser eleito o Papa Francisco I. Caramba, logo na Globo, podia ser também, né? Francisco I vivo, depois de morto é que é primeiro. Esse morreu, agora se o próximo for Francisco, o defunto é que será primeiro. E o próximo, não sabemos se era Francisco, Antônio. Imagina se eu fosse eleito, né? No Vaticano. Eleito, habemus papam, o cardeal Demilson Carvalho, da unidade FM 96.5 São Paulo, série Goiás, luz para onde, 27 por dia. Habemus papa, Demilson primeiro não, que eu estou vivo, vai morrer já, porque você é adventista, Papa, tá doido, pai? Sai para lá, Deus livre, tem livrado, né? Mas, enfim, Deus ama o mundo inteiro, ama tudo que é Papa e coisa assim, não é? Bom, caminhando aqui para a conclusão disso, eu recebi um documento em cartório, aqui em Série Goiás, há 3 anos e 6 meses. Permite-me ler este documento, porque há uns bobos na internet, YouTube, etc e tal, não darei nome, assim, agora, mas no documento sim, aqui está o nome, então não tem por que esconder, porque é público, YouTube, internet e tal. Há uns bobos na internet querendo que eu acredite que foi profetizado em Apocalipse 7, versículo 10, surgimento de 7 papas ou 8 papas. E eu dementi isso, não há profecia na Bíblia sobre quantidade de papas, sim sobre todo o papado romano. Daniel 7, 25, e Apocalipse 13, versículo 1, e Apocalipse 17, 9 e 10, e Paulo em Tessalonicenses, o iníquo do pecado, segundo Tessalonicenses 2, de 1 a 10. Então, aí eu publiquei esse documento, eu tenho aqui o carimbo não, esse é adesivo, que é autenticação, né? O documento está autenticado. 3 anos e meio atrás, está aqui. Declaração. Eu, Demilson Fonseca de Carvalho, RG Militar, CPF Militar, MTB jornalista 55345 USP, residente, Rua Tal, número tal, etc e tal, até porque eu não dei endereço há mais de um ano, aqui em Série Goiás, firmo este documento declarando, 2 pontos, abro aspas, para mim mesmo, não abro aspas, para mim mesmo.
O senhor Samuel Ramos, palestrante sobre a Bíblia, há alguns anos vem declarando em livro da sua autoria, eu tenho até livro dele, e na internet que o Apocalipse 17, versículo 10, se cumpre em 7 papas, desde o Pio XI, 1909 para cá. Declaro que sou professor de Bíblia e religião e historiador autodidata, que isso é mentira, que ele está equivocado e que o Papa anunciado, que o Bento ainda era vivo, havia esse nome, mas estava vivo, que o Papa anunciado, Bento XVI, e o Papa Francisco morrerão, e o decreto publical não terá sido assinado no tempo destes, e que o Senhor Jesus não terá vindo. Meu tempo não permite prolongar isso, mas já farei o suficiente. Eu deixei algum ponto muito importante para lá, mas por enquanto não faz falta. No próximo domingo, então, voltarei a explicar, farei um resumo na primeira meia hora e prosseguirei. A destruição no Pirito Aiônio, fogo ou eterno, Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim, tudo reduzido a cinza ali. E a pergunta persiste, a qual será respondida no próximo domingo. Se aquele fogo eterno permanece aceso, e se saíram almas imortais daquelas pessoas, Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim, que morreram perdidas, incluindo a esposa do Ló, transformaram em estátua de sal, se souberam uma alma imortal, que estaria sendo queimado no tal fogo do inferno eterno. Próximo domingo, então, voltando a esse assunto, muito forte, preciso, aula de Bíblia refutável, indesmentível. Eu tenho 3 minutos para encerrar o programa, então, anote o meu WhatsApp, é inglês, a minha esposa fala WhatsApp, eu não critico, não ensino, deixa, eu entendo o que é, ela fala WhatsApp, todo mundo, parece que eu sou o único que é certo, que é inglês, então a pronúncia é WhatsApp, anote meu WhatsApp. Se você não está no meu WhatsApp, eu entendo, sem problema, não vai perder a situação por isso, tranquilo, somos amigos apesar disso, não é? WhatsApp, anote. Será que você não vai anotar as palavras, né? Apenas os números. O meu WhatsApp aqui de Série Goiás é o DDD 62, 62. DDD 62. Os números são 999660611. DDD 62. 999660611. Última chance, anote. Número fácil, número de ambulância. Anote. DDD 62. Os números são 999660611. Se inscreva no meu canal no YouTube, é único. Por quê? Os programas que eu faço em rádio, como este, então é pelo meu perfil no Facebook. Facebook ao vivo, claro, a morte não daria certo. Aqui para São Paulo, Goiás para São Paulo. Quando eu termino o programa, que eu falei daqui a 1 minuto, eu posto neste meu canal no YouTube. Alguém perdeu o programa? Depois assiste no YouTube, ouve, assiste e tal. Não precisa ficar vendo, porque até o pessoal que me vê pelo Facebook está vendo um rádio, porque eu preciso de claridade. Se eu fechar a janela, morro de calor, aqui em Goiás, muito calor e tal. Então parece apenas um rádio que é mais bonito que eu, inclusive. Este rádio é lindo, muito mais bonito que eu, que não sou tão bonito. Também não sou horroroso, mas tudo bem. Não é porque eu me escondo. Então, se inscreve neste meu... Desculpa, gaguejar, nunca gaguejei, agora é a afobação aqui, porque eu tenho 1 minuto, tenho 50 segundos. Então, se inscreva no meu canal no YouTube e recomende tudo que gente aí, seus amigos e inimigos também. Meu canal no YouTube é este. Apocalipse 666, ixi, logo o número da fera lá. Mas é esse, mas não sou eu, é ele lá, é o poder. Apocalipse 666, Demilson Carvalho, meu canal no YouTube. Apocalipse 666, Demilson Carvalho. Lembrando que o meu WhatsApp é o meu Pix, Caixa Econômica Federal. Torne-se membro da MAR, auxiliando-me com R$10 por mês, 30, 20 ou mais, porque poderemos perder horário em breve, não maldade da direção da emissora, porque eles têm que receber despesas altíssimas de energia, de funcionários, a despesa da FM é altíssima. Conheço 38 anos de rádio. Auxilie-me ao mês com R$10 por mês, 30, 50, o que puder. Contate-me para isso daqui a pouco, pelo meu WhatsApp. Pode telefonar, pode gravar mensagem aí, digitar. Meu WhatsApp, DDD 62 999660611. Aproveitando, diga onde você está me ouvindo da Unidade FM 96.5, na Grande São Paulo, até além da Jundiaí e tal, Juquitiba. Diga onde está me ouvindo. Contato daqui a pouco, espere uns 10 minutos. Então, felicidade. Maranata, Senhor Jesus Cristo voltará. Possa demorar bastante, mas ele voltará. Creio piamente na volta do Senhor Jesus Cristo. Amém? Pela graça de Deus, Demilson Carvalho voltará no próximo domingo com mais um programa Luz para o Mundo, abrindo e explicando a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada.